comigo em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 4. Mais perto. Ruim com o microfone, né? Evangelho de Mateus, agora sim, capítulo 5, versículo 4. Amém? O pastor Vinícius, irmãos, vem pregando uma série de mensagens a respeito do Espírito Santo. Quem está vindo nas quintas-feiras, principalmente, está vendo que ele vem trabalhando bastante essa questão da pessoa do Espírito Santo, quem é, como ele age na vida do crente, sobre uma nova vida, sobre uma regeneração, sobre fatos, sobre coisas na vida da gente que acontecem quando a gente está cheio do Espírito Santo. Amém? E eu queria seguir por essa mesma linha. Eu queria falar sobre alguns aspectos da pessoa que é habitada pelo Espírito Santo. Como essas pessoas se comportam. Como alguém que é cheio do Espírito Santo deve se comportar. Ou não quero dizer deve, ou como naturalmente se comporta. Como um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, se comporta durante o seu dia a dia. E é sobre isso que eu quero falar hoje, com base nesse texto. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa pregação. Por mais que não seja o pastor Vinícius que está aqui pregando, eu também preferiria que fosse ele. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu creio que essa pregação, assim como falou comigo, vai falar do seu coração. E você vai poder usar essa pregação como ferramenta para analisar se você é salvo ou não. Ah, mas Eutinho, você não pode fazer isso. Você não pode dizer quem é salvo e quem não é. Não estou dizendo que eu vou dizer se você é ou se você não é. Eu estou dizendo que com base nessa palavra, você vai fazer uma análise própria de si mesmo, para saber se você tem caminhado como um cristão ou não. E com base nisso, saber se você é alguém realmente salvo ou não. Se você realmente está num processo de salvação, onde você está a cada dia melhorando, porque nós sabemos que o novo convertido, ele não se transforma no momento da conversão. No momento que ele levanta a mão aqui, ele vai começar a luta contra o pecado. Não é que hoje ele se converteu e amanhã ele já é um santo. Mas com base nessa pregação, nessa palavra de hoje, você vai poder fazer uma análise sobre como está andando a sua vida com Cristo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra de hoje. Não porque eu estou pregando, mas é pelo tema da palavra. Amém? E a própria palavra nos dá a base para isso. Lá em Romanos 8,16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito se somos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os salvos. Então, se o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, se somos ou não filhos de Deus, ele nos dá a certeza da salvação. Quando eu me converti, eu sofria muito com isso. Eu sou salvo ou não sou? Eu sou ou não sou? Aí eu cometi um pecado, aí eu não sou. Aí às vezes eu fazia alguma coisa que eu achava que era digno de um cristão, eu falei, não, eu sou. E eu ficava nessa, até que eu comecei a estudar mais a palavra, a aprender mais, a ir na escola bíblica, a ir no seminário, e eu comecei a entender qual é o real motivo da nossa salvação. Então eu fiquei livre dessa dúvida. Eu não sei se algum de vocês passou por isso, eu creio que todo crente passa, porque lá no seminário a gente vê muita pergunta a respeito disso, se é ou se não é salvo. E talvez crente que já tem 5, 6 anos de crente está se fazendo essa pergunta. E talvez hoje a própria palavra vai te responder a respeito disso. Amém? Existe uma frase de um filósofo, talvez a maioria conhece, que é: conhece a ti mesmo. Essa frase é de Sócrates. Porém, ele
acreditava que o homem poderia chegar a um conhecimento de si mesmo olhando para si mesmo. Poxa, mas isso não é a lógica? A nossa lógica não. Tá. A nossa lógica é que o homem só consegue chegar a um conhecimento de si mesmo olhando para o que a palavra diz a respeito do homem. Nós não vamos chegar a um conhecimento profundo de nós mesmos se nós começarmos a olhar para dentro de nós somente. Nós vamos chegar a um conhecimento profundo de nós quando nós começarmos a folhear as Escrituras e ver o que as Escrituras diz que nós somos. E eu creio que se você fizer essa análise, se você fizer uma leitura bíblica com essa lente de quem é o homem, você vai perceber que a Escritura não diz muitas coisas boas a respeito de nós. O texto, até voltando, a gente vê Paulo pedindo ao homem que examine a si mesmo. Depois da ceia, quem lembra? Depois de dar as instruções da ceia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. Paulo está chamando a gente para uma examinação, para a gente olhar, mas com base nos ensinamentos de Cristo. Quais são algumas regrinhas que a gente tem para tomar ceia? A gente não pode estar brigado com o irmão, não é? A gente tem que estar em paz com a esposa. Isso tudo a gente aprende onde? Na palavra. Então a gente chega a um conhecimento de nós mesmos com base naquilo que a Escritura diz que nós somos. O Senhor Jesus também nos fala sobre o se examinar, lá em Mateus 7. Abre aí, você já está pertinho? Depois a gente volta no nosso texto base. Mateus 7, versículo de 1 a 5. Vamos ler. Amém? O texto diz assim, isso aqui é Jesus dizendo, tá? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que é que Jesus está fazendo aqui? Antes de olhar para o pecado do seu irmão, você deve olhar para o seu pecado, que muitas das vezes é maior do que o pecado do seu irmão. Porque às vezes a gente se pega no cisco que está no olho, ele diz argueiro, mas é um cisco, um pequeno cisquinho, que está no olho do irmão. Uma pequena dificuldade que esse irmão tem, e a gente não olha a trave, literalmente uma trave que está atravessando o nosso olho. A gente esquece de nós e começa a pôr defeito e começa a achar pecado na vida do outro. Então Jesus nos chama também a essa análise. Antes de chamar a atenção do seu irmão, ele não está dizendo que você não deve julgar um pecado do irmão. Ele está dizendo que primeiro você tem que tratar com o seu. E como é esse julgar o pecado do irmão? Não é contando para outro irmão, é chegando no próprio irmão e conversando com ele. Olha, você não acha que isso e isso que você está fazendo está errado? Porque se você for contar para outros, não vai resolver nada. Isso só vai causar mais intriga, aborrecimento. Então, o texto de hoje vai nos fazer olhar para dentro de nós mesmos. E o texto é uma bem-aventurança. Essa bem-aventurança diz assim, Mateus 1, volta lá. Desculpa, irmãos, Mateus 5, volta um pouquinho aí. Mateus 5, versículo 4. O texto diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu gostaria de parar a pregação agora
antes da gente começar a explicar esse texto, queria te convidar a curvar a sua cabeça. Curva aí sua cabeça. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos fazer a nossa primeira análise de hoje. Como foi o nosso dia? Como foi a nossa semana? Como eu me comportei no meu trabalho? Como anda o meu modo de falar? Como anda o meu modo de agir? Como anda o meu honrar compromissos? Como andam os meus horários? Como anda a minha vida com Cristo? Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, olhando para dentro de nós mesmos, como pecadores que somos. Entregamos ao Senhor cada dificuldade que passamos e clamamos ao Teu Espírito Santo que nos faça forte diante de cada pecado, diante de cada tentação. Senhor, como somos fracos diante do nosso pecado. Por isso clamamos ao Senhor por socorro. Socorre o Seu povo, Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa natureza. Arranca de nós essa inclinação ao pecado e nos inclina para as coisas boas que vêm do Senhor. Senhor, como pecamos durante todo o dia. Senhor, como somos fracos e pecadores. Pecamos a todo momento, mentimos, falamos mal daqueles que estão próximos a nós, somos falsos, roubamos, traímos, fazemos tanta maldade, não conseguimos amar o nosso próximo, nem o que está próximo, não conseguimos amar as pessoas que conhecemos, quem dirá que não conhecemos. Senhor, nos ensina a ser mais amorosos, nos ensina a amar, porque o amor vem esfriando até mesmo dentro da sua igreja. Pai, nós entregamos ao Senhor a nossa vida e por isso clamamos ao Senhor que seja o Senhor dela. Muda o nosso querer e o nosso realizar. É o que clamamos e pedimos ao Senhor que essa palavra seja um divisor de águas em nossas vidas, para que o Senhor verdadeiramente possa agir e nos dominar por completo. Hoje nós estamos entregando ao Senhor por completo a nossa vida e clamamos para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Dito isso, vamos ao nosso texto para entender o porquê eu estou falando do autoexame e como isso se encaixa no texto de hoje. Esse texto, essa bem-aventurança, é o início do Sermão do Monte, o conhecido Sermão do Monte. Que, na verdade, não é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. O sermão é de Jesus no monte, né? A montanha não prega. Mas é conhecido como o Sermão do Monte, porque Jesus sobe ao monte para passar esses ensinamentos. E ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E Jesus começa com essas bem-aventuranças. A primeira, e ele começa assim, no versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, a primeira bem-aventurança vem aí, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Sermão do Monte, que se encontra aqui nesse capítulo, ele não vem dizer para a gente, Jesus não vem trazendo ensinamentos sobre o que se deve fazer para ser salvo. E muita gente prega o Sermão do Monte dessa forma. O que devemos fazer para sermos salvos? Mas não é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está fazendo assim. É assim que o salvo age. É assim que um salvo é. É assim que o salvo caminha. Isso não são requisitos para você alcançar a salvação. Isso são requisitos porque você já é salvo. Isso são frutos do Espírito Santo. Então, o Sermão do Monte, Jesus não está nos ensinando como ser salvos. Jesus está dizendo como os salvos caminham.
Porque nós sabemos que a salvação não está em fazer para alcançar. A salvação está em se arrepender e crer em Cristo. Amém? Esse versículo nos fala a respeito disso, de uma alma arrependida. E ele caracteriza o crente como alguém inteiramente diferente do não crente. E de fato o mundo considera tal declaração ridícula. Felizes os que choram. Bem-aventurado é felizes. Então, felizes os que choram. E isso para o mundo é contraditório. Como pode ser feliz alguém que chora? Porque o mundo corre dessas atitudes. O mundo corre do choro. O mundo corre do problema. O mundo busca apenas uma felicidade maquiada. É só você dar uma olhadinha no Instagram. Uma olhadinha rápida. Nunca vi tanta foto bonita de gente sorrindo. Parece que todo mundo é feliz o dia todo. Porque ninguém vai postar uma foto triste. E mesmo dentro da igreja, a gente faz essas coisas. A gente quer passar para o mundo uma ideia de uma igreja feliz. Mas não uma igreja feliz em Cristo, mas uma igreja feliz porque Cristo faz coisas. Repara se não é. Comprou um carro, posta a foto. Glória a Deus. Glória a Deus nada, mentira. Quer mostrar que comprou. Comprou uma casa. Glória a Deus, aleluia. Será que é glória a Deus mesmo? Você não precisa de mostrar isso numa rede social, que você comprou, que você obteve. A gente tem essa ideia de que Jesus é um garçom, que Ele está aqui para nos servir, e que a nossa felicidade de vir na igreja é em conseguir bênçãos e milagres. Pois eu te digo que no mundo tem gente conseguindo bênçãos e milagres. No mundo tem gente muito mais rica do que quem está dentro da igreja, e muito mais. No mundo tem gente muito mais abençoada do que os crentes que estão aqui dentro. Irmãos, os milagres e as bênçãos que vêm acontecendo aqui na igreja são migalhas perto da riqueza da salvação, perto das insondáveis riquezas do Evangelho. Isso são migalhas. A verdadeira alegria está em ser salvo por Cristo Jesus, e não nas coisas que Ele nos proporciona. Isso é um bônus. Isso são migalhas que caem da mesa. A salvação é a nossa alegria. O mundo diz: esqueça as dificuldades, vire as costas para não enfrentá-las, evite chorar e seja feliz a qualquer custo. Seja feliz. É assim que o mundo diz. Como é que é a propaganda de um carro zero? Você merece esse carro, não é? As propagandas nos atingem todo o tempo desse jeito. Você precisa. Com esse carro você vai ser feliz. Com essa moto você vai ser feliz. O homem de hoje usa isso. A mulher de hoje usa isso. E faz assim, e assim, e assim. Mas sabe o que acontece quando você consegue essas coisas? Eles lançam outra. E a sua já ficou ultrapassada. Saiu um carro agora. Você vai lá, custa comprar. Comprou, do ano, é zero. Ano que vem sai um novo do seu, mais bonito e com muito mais tecnologia do que o seu. E em menos de um ano, você já enjoou do seu carro que era tão bom um ano atrás. Porque essa é a felicidade do mundo. O mundo te leva sempre a buscar coisas. E você não vai ser feliz fazendo uma viagem para Cancún. Você não vai ser feliz comprando um carro, uma moto do ano, uma casa de 1 milhão. Porque isso são coisas. E quando você começa a buscar coisas, você entra em uma competição. Você começa a competir. E quando vira uma competição, sempre tem alguém que tem algo melhor do que o seu. Você pode ter a melhor casa. Sempre vai ter uma casa melhor do que a sua. Você pode ter a melhor roupa. Sempre vai ter uma roupa melhor do que a sua. Agora, se você estiver em Cristo, qualquer roupa, qualquer casa, qualquer carro, qualquer moto, qualquer bicicleta vai te fazer feliz e contente, porque você tem algo que poucas pessoas têm,
que é a garantia de uma vida eterna na glória no seio de Cristo. Amém? Mas a palavra de Deus nos promete uma bênção aos que choram. Mas como? Porque isso é algo espiritual, irmãos, e não físico. Esse chorar, quando a Bíblia diz que felizes são os que choram, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, não é aquela situação em que você vem aqui e chora por algo que você perdeu, por um ente querido. Jesus te consola sobre essas coisas também, mas na bem-aventurança Jesus não está falando disso. Ele não está falando que quando você chora porque perdeu um emprego. Jesus não está falando desse choro que quando você está passando por uma dificuldade financeira, que o seu casamento foi destruído. Ele não está falando a respeito desse sofrimento terreno. Isso aqui é espiritual. Portanto, eu quero que você passe a pensar que felizes são os que choram espiritualmente. Repita comigo. Felizes são os que choram espiritualmente. Amém. E na igreja atual, nós podemos perceber que essa atitude não se evidencia tanto, porque o externo tem se tornado mais forte do que o interno. Começa a olhar para si e não para o outro, e repare o tanto que a gente se preocupa em externar as coisas. E quando você tenta externar as coisas, você está externando para as outras pessoas, porque Cristo vê lá no seu interior. Eu já disse a respeito disso, já falei a respeito disso aqui. A forma com que você louva a Deus não importa, desde que seja uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Talvez você não goste de soltar a voz, mas você está louvando a Deus verdadeiramente em seu interior. E talvez alguém pode estar aqui em cima cantando com a voz mais linda para nós, mas está querendo a glória para si, e Deus recebe muito mais o seu do que o dele, porque Deus olha para o nosso interior. E as pessoas se preocupam em passar para o mundo a ideia de felicidade fingida dentro da igreja, como se fosse preciso mostrar que somos felizes o tempo todo, para atrairmos as pessoas para Cristo. Nós temos essa preocupação, de estarmos felizes o tempo todo para atrair as pessoas para Cristo. Uma coisa que eu acho ridículo é quando eu vejo em rede social que um famoso se converteu e as pessoas começam a postar comentários do tipo, marcam alguém e diz: olha fulano, eu não te disse que o evangelho é legal? Olha quem se converteu. O evangelho não é legal porque um famoso se converte. O evangelho é legal porque Cristo nos salvou. Irmãos, o evangelho não é legal porque uma pessoa famosa creu e se arrependeu. Não estou duvidando da salvação dela, mas o evangelho não é legal por causa disso. O evangelho não vai ter mais ou menos valia por causa disso. O evangelho é a salvação em Cristo, e por isso ele é valioso, e por isso é tão importante para nós, e não importa quem creia ou quem não creia, famoso ou não, o evangelho é a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. E com isso nós vemos um fracasso de não se compreender corretamente o que é alegria em Cristo. E a alegria cristã está presa primeiramente em se entristecer espiritualmente. Esse é o primeiro passo para se entender a alegria cristã. Para ser feliz em Cristo, você deve primeiro se entristecer consigo mesmo. Como assim? Basta você voltar na primeira bem-aventurança, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não pregou as bem-aventuranças de forma aleatória. Ele colocou elas ordenadamente, da forma que tinha que ser. E ele diz que aqueles que têm o reino dos céus são humildes de espírito. Algumas traduções trazem pobres de espírito. E alguns pregadores pegam essa tradução e diz que está falando de quem é pobre
financeiramente. Então passa a aderir algumas práticas como, se eu não estou enganado, São Francisco de Assis, que adotou um voto de pobreza, pensando nessa bem-aventurança. Mas aqui não está dizendo a respeito de pobreza financeira, mas de humildade de espírito. Quem aqui conhece um pobre arrogante? Levanta a mão. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece um pobre arrogante. Que você olha de primeira mão, está com uma roupa humilde, fala, esse cara é humilde demais, mas você começa a conversar, misericórdia, que humilde nada, é bruto, sem educação. Tudo ele é o melhor, tudo dele é melhor, tudo que aconteceu de ruim é culpa da sociedade, não dele. É culpa do governo, é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa do irmão. E essa pessoa não tem humildade nenhuma. Não gosta de ajudar ninguém, não dá a mão, não dá o braço a torcer, nunca aceita estar errado. Geralmente é assim, né? Tem gente que nunca aceita que está errado e sofre com isso. E isso não é ser humilde de espírito. E como chegar a uma humildade de espírito? Lê a Bíblia. Primeiro a gente falou sobre ler a Bíblia com a lente do homem, sobre o que a Bíblia diz a respeito do homem. Agora, leia a Bíblia com uma lente de como é o meu Deus. Porque quando você vê a justiça de Deus, a santidade de Deus, a imutabilidade de Deus, você começa a perceber o quão fraco você é, o quão limitado você é. Nós somos, desculpa. Começa a ler a Bíblia dessa forma. Quem eu sou, quem é Deus, que você vai chegar a um quebrantamento de espírito, porque não tem como olhar para um Deus tão majestoso e querer ficar de pé diante dele. Não tem como você olhar para um Deus justo e se achar tão justo quanto. Você não pode olhar para Deus e dizer que Ele não é justo, porque Ele é a própria justiça. E a nossa justiça é que é um trapo de imundiça. É nós que somos falhos. Começa a olhar para você e agora olha para Deus. E você vai ter um quebrantamento de espírito diante dEle. E a segunda bem-aventurança, que é os que choram, está dizendo a respeito disso. Porque são felizes os que choram. Deles é o reino dos céus. E eles choram espiritualmente por causa do pecado. Todo crente que é crente começa a vida cristã se arrependendo. Irmãos, não existe crente que não se arrependeu do seu pecado. Se você ainda vive na velha prática, você não se arrependeu. Não estou falando de pecar uma vez, porque isso aqui todo mundo faz, todo dia. A gente peca. Eu estou falando em persistir no pecado. Eu não estou falando em uma atitude de pecado. Eu estou falando de um estado de pecado. Irmão, vigia. Isso é sério. Trate seriamente com o seu pecado. Se você vive na velha prática, você não é salvo. É duro, mas é verdade. E se a igreja e se os pregadores não começarem a abrir os seus olhos para isso, você vai continuar vivendo nas velhas práticas, pensando que é salvo, porque recebe uma bênção ou outra. Irmãos, vigia. O pecado é uma coisa séria. E o arrependimento não é apenas uma tristeza segundo o mundo, porque a tristeza segundo o mundo não traz arrependimento, só traz remorso, e logo depois você começa a pecar de novo. Mas a tristeza segundo Deus, ela traz arrependimento à nossa vida. Portanto, vigia, crente. Irmãos, tem gente aqui da igreja, crente de ano, que bebe e ainda posta foto no Instagram que está bebendo, moço. É terrível isso. Como é que você está sendo lá no seu serviço? Como você é chamado no seu local de trabalho? Você é uma bênção ou você é uma maldição?
As pessoas te procuram quando tem dificuldade ou se afastam de você? Como você é tratado no seu local de trabalho? Você é o que chega mais cedo? Ou você é pelo menos o que chega no horário? Ou você chega atrasado e quer sair primeiro? Ou você é o espertão? Ou você é o veiaco lá do seu serviço? Está indo em festa do mundo, crente? Cuidado para Jesus não voltar quando você estiver lá. Vigia, porque você será salvo se você estiver em Cristo Jesus. Isso não sou eu quem está dizendo, é a palavra que diz. Todo que se arrepende e crê será salvo. Se você não se arrepende, você não é salvo. Arrependimento é a primeira qualidade do crente. Felizes são os que choram, porque entenderam o Evangelho, porque entenderam a verdade de Cristo. Felizes são os que choram, porque se entristecem com o pecado. Eu não estou falando isso aqui para te acusar, eu estou falando isso porque eu me entristeço com o pecado da igreja, eu me entristeço com o pecado do mundo, eu me entristeço com o pecado na minha família, eu me entristeço com o meu pecado primeiro, antes de tudo. E como eu sou feliz por isso, porque a palavra me ensina que se eu me entristeço com isso e não continuo nessas práticas, e creio em Cristo Jesus, e o confesso como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou verdadeiramente salvo. E essa é a segurança da salvação. Vigia, crente. Cuidado. Isso não é brincadeira. Você não é mais aquela pessoa que ia para a igreja e saía e podia fazer tudo. Você não é mais daquela igreja. Eu fico muito triste quando alguém chega para mim e fala assim: é muito bom lá na sua igreja, né? Amém, é uma bênção, porque ela pode fazer tudo. Não, quem te falou isso? A fulano está lá e faz tudo. Vigia, crente. Vigia, porque Cristo vai voltar. E tem duas formas de se encontrar com Cristo: ou é a volta, ou é a sua morte. E você não sabe a hora de nenhuma das duas. A alegria em Cristo está primeiro na convicção do próprio pecado. O choro espiritual é o resultado da bem-aventurança. E também não tem nada a ver com o que muitas vezes é pregado. Isso tem a ver com a nossa vida cheia do Espírito Santo. Chorar espiritualmente tem a ver com ser cheio, porque nós somos convencidos do pecado pelo Espírito Santo. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos faz crer, é Ele quem nos dá a fé. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E através dessa obra é que somos salvos. Não existe salvação sem arrependimento. Por isso, começa a fazer uma análise no final do seu dia. O que eu fiz, o que eu disse, o que eu pensei, como eu agi, e como Cristo faria, diria, pensaria, como Cristo faria as coisas que eu fiz hoje. Eu não sou perfeito, e não estou dizendo que nós vamos conseguir a perfeição nessa vida. O que eu estou dizendo é que nós temos que levar uma vida de arrependimento. Amém? Eu sou pecador assim como os irmãos, talvez muito mais do que os irmãos. Mas isso é muito importante ter essa verdade em mente. Somos salvos, primeiro, pelo arrependimento. Mas as coisas não terminam nesse ponto. O crente também chora pelos pecados alheios, pelos pecados da sociedade e às vezes pelo pecado da própria igreja. Irmãos, para de julgar o seu irmão como salvo ou não. E crente vê muito isso. Para de dizer que o irmão que está do seu lado é salvo ou não, por causa de alguma atitude que ele teve. Ele está aqui, como você, lutando com os pecados dele. Os dele não são os seus, mas você também tem os seus.
E o seu pecado está nessa fala de dizer que alguém é salvo ou não, pela roupa que veste, pela atitude que tem, pelo cabelo que usa. Irmãos, atrai as pessoas para Cristo. Pode vir com o cabelo vermelho, pode vir com roupa rasgada, do jeito que tiver. Atrai as pessoas para Cristo. Porque quando chegar aqui, o Espírito Santo muda. Então não importa a cor do cabelo lá fora, se tem ou não tatuagem, se está vestindo roupa rasgada ou não, se veio a primeira vez e entrou com short curto aqui, não importa. O importa é que veio. E aqui o Espírito Santo vai tratar com essa pessoa. Então, irmãos, para de dizer quem é salvo e quem não é, porque você não é Deus. E à medida com que você medir, você será medido. E isso é o que Cristo diz, não sou eu quem disse. E antes de entrar na próxima declaração de Jesus, eu quero que você faça essa pergunta. Eu tenho chorado por causa do meu pecado? Ou eu ainda ando nas velhas práticas? Eu tenho me conformado com esse mundo? Eu tenho pecado conscientemente lá fora, sabendo que eu vou continuar pecando? Eu tenho vindo na igreja, será que realmente eu tenho paz com Cristo, quando eu olho para trás e vejo que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas lá na frente? E agora nós vamos à declaração completa de Cristo nesse versículo. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, pois serão consolados. O homem que chora é verdadeiramente feliz. E isso se torna um paradoxo. Em qual sentido o crente é feliz? Bem, o crente é feliz no sentido pessoal e espiritual. O homem que realmente chora por causa do seu pecado é o mesmo que se arrepende. O que realmente se arrepende é o que alcançou o favor do Espírito Santo, e esse é o mesmo que será conduzido aos pés de Cristo, a única solução para os pecados do mesmo, sendo o único motivo real da felicidade, e um motivo infalível, imutável, justo e glorioso. Cristo é o motivo da sua felicidade. Cristo é o motivo da nossa salvação. Cristo é o motivo de estarmos aqui hoje. Cristo é o motivo de nos entristecermos por causa do nosso pecado. Cristo é a nossa alegria. Ele, o homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele, que tomou sobre ele os nossos pecados. Ele, que se tornou pecado por nós. Ele que foi moído pelas nossas transgressões. Isso é sério. Cristo não pecou, irmãos. Ele foi para a cruz por causa do nosso pecado. Ele se entregou por nós. E não foi para a gente viver uma vida de pecado lá fora. Cristo se entregou para os eleitos. Cristo se entregou para aqueles que são salvos. Não foi por todos. Cristo se entregou pela igreja, por aqueles que se arrependem e o têm como Senhor e Salvador de suas vidas. Único Senhor e suficiente Salvador. E essa é a nossa alegria. Ele é infalível. A salvação dele é infalível. Ele satisfez a ira de Deus em nosso lugar. Ele foi moído. E como ele não tinha pecado, ele não pôde receber o salário do mesmo, que é a morte. Ele ressuscitou, ele venceu, e hoje ele vive, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E creio eu, e nós devemos sempre crer, que esse dia está próximo, seja pela segunda vinda, ou seja pela nossa morte. Cristo vai retornar, nós iremos passar a eternidade com ele. E essa é a nossa alegria. Glória a Deus pelas bênçãos que Ele tem trazido a essa igreja. Aleluia. Como é bom receber bênçãos de Deus. Mas isso são migalhas, perto das insondáveis riquezas do Evangelho. Para fechar, abre comigo Isaías 53. Isaías 53. A gente vai ler o capítulo todo, para valer, para fechar o culto com chave de ouro.
Irmãos, as palavras de hoje, por mais que sejam duras, também te servem de consolo, porque você sabe que o seu pecado tem solução, qualquer que seja o seu pecado, desde que você se arrependa, existe um Cristo que está pronto para te perdoar. Basta se arrepender, crer e se entregar aos pés dele. E é esse Cristo que nós vamos ler aqui agora. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito em meu servo. Ficará satisfeito, o meu servo, o justo. Com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso, eu lhes darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus, aleluia. Cristo é a solução. O arrependimento é a maneira de chegarmos a Ele. A fé é um instrumento pelo qual você chega à única pessoa que pode te salvar. Quem é cheio do Espírito Santo chora e é feliz porque chora. Quem é cheio do Espírito Santo é humilde de espírito. E dessas pessoas é o reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Cadê o louvor? Vamos tocar um. Eu gostaria de continuar na nossa prática, mas antes, eu queria fazer algo que eu nunca fiz aqui na igreja. Eu nunca fiz isso, na verdade. Você que está aqui hoje, que ainda não é um crente em Cristo Jesus, você que ouviu a pregação do Evangelho, você que se viu como um pecador, você que começou a perceber quem é você diante de Deus por meio dessa palavra, você que está verdadeiramente arrependido e deseja ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão,
e nós vamos orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que entendeu essa palavra, não se prenda às coisas do mundo. Eu sei que é difícil, todos nós aqui passamos por isso. Mas se você entendeu essa mensagem e tem vontade de entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, que nós como igreja vamos fazer uma oração por você. Pode começar. Eu gostaria de chamar aqui na frente quem estiver à vontade na casa de Deus. Vem aqui para a gente orar. Você que acha que está andando por caminhos que não são de Cristo. Você que é crente e acha que as coisas não estão indo muito bem na sua vida. Também, vem aqui para frente. Quem estiver liberdade hoje para orar aqui na casa de Deus, independente da sua situação, quem estiver algum pedido de oração, quem estiver à vontade para vir aqui no altar do Senhor para orar, eu gostaria de chamar aqui na frente. Para a gente poder orar. E você que vai ficar no seu lugar, curve a sua cabeça. Deus